Dominando Contabilidade e Finanças, hoje na resolução de questões de prova do Conselho Federal de Contabilidade, envolvendo a estrutura conceitual contábil. É a questão 17 do primeiro semestre de 2025. A NBC-TG, de aplicação geral, técnicas gerais, estrutura conceitual, descreve uma série de conceitos utilizados para elaboração de relatórios financeiros para fins gerais. Relacione cada elemento a seguir com a sua correta definição segundo a estrutura conceitual. Aí vem o quadro definindo 3 elementos: A, despesa; B, patrimônio líquido; C, receita, e 3 itens de definições. Primeiro item, aumento nos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumento no patrimônio líquido. A definição 2, reduções nos ativos ou aumento nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido. E a última definição, a 3, participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Os elementos A, B e C correspondem, respectivamente, às definições. Aí vem as 4 opções, como é costume nas provas do Conselho, ter 4 alternativas de resposta. Então, vamos examinar de uma vez. 3 elementos. Despesa. O que seria a despesa? Que aumenta o ativo, que reduz no ativo, ou cria uma participação residual nos ativos da entidade. Uma despesa, pela sua natureza, ela reduz ativos. Por qual razão? Porque a despesa, normalmente, é uma redução do patrimônio. E o que a empresa tem está no ativo. Quando ela tem uma despesa, ela diminui o ativo, normalmente. Mas pode acontecer de um aumento no passivo, uma despesa ainda não desembolsada. Como, por exemplo, impostos a recolher, salários a recolher, juros a pagar. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido, como o próprio nome está dizendo, é o líquido de um patrimônio bruto. O que é o patrimônio bruto? É o ativo. Do patrimônio líquido, então, é o ativo menos as dívidas passivas exigíveis. Então, patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Não há dúvida. A definição 3 corresponde ao patrimônio líquido. E o C, receita. Receita aumenta no ativo? Sim. Por exemplo, quando a empresa vende para clientes e dá prazo para o cliente pagar, então reconhece a receita e aumenta o ativo com o direito a receber. Ou reduções nos passivos, quando é o caso, por exemplo, de adiantamento de clientes já efetuados anteriormente por encomendas de vendas. Resulta em aumento no patrimônio líquido, sim. As receitas resultam em aumento do patrimônio líquido. Então, a resposta é a letra A. O item 2 corresponde à despesa. Letra A, 2. O item 3 corresponde ao patrimônio líquido. Letra B. E o item 1, a definição 1, corresponde à letra C, receita. Então, a alternativa A é a resposta. Vamos ilustrar esta explicação com exemplos de fatos? Aqui tem uma estrutura de ativo, passivo, patrimônio líquido. No ativo, por exemplo, tem a conta caixa ou conta bancos, conta movimento. No passivo, salários a pagar, patrimônio líquido, as contas de despesas com venda, despesas administrativas. Vamos ilustrar um fato A? Vamos reconhecer que a empresa teve uma despesa com vendas, tipo comissões de vendas, frete de vendas. Então, se ela reconhece a despesa por regime de competência, faz o lançamento a débito no patrimônio líquido, seja em despesas. Então, é o fato A. Qual que é o lançamento de contrapartida a crédito? Se essa despesa já foi desembolsada, já foi paga, então faz-se um lançamento a crédito em contas do ativo, pode ser em caixa, se for pagamento em dinheiro, em espécie, ou bancos, pagamento em PIX, por exemplo, ou cheque. Não é? Então, há um desembolso no ativo, há uma diminuição no ativo por conta de uma despesa desembolsada, paga. Então, é fato A. Um lançamento a débito, um lançamento a crédito.
Vou ilustrar com mais um. Vamos supor que a empresa tem um salário determinado mês, então salários do pessoal administrativo, pessoal da operação, reconhece a despesa na competência do mês do trabalho, do mês prestado de trabalho. Então, faz um lançamento a débito. Mas o salário do mês normalmente vai ser pago no início do mês seguinte, cumprindo até a legislação trabalhista de obrigação de pagar no início do mês, até o 5º dia útil do mês. Então, faz o lançamento a débito em conta de resultado, que impacta diretamente o patrimônio líquido. Todas as despesas impactam o patrimônio líquido, assim como as receitas, dependendo das despesas incorridas e receitas realizadas. Sim. Né? Então, débito faz lançamento a débito em conta de despesa administrativa e lançamento a crédito, uma obrigação a pagar, salários a pagar, é um aumento passivo. Conforme, então, está a definição apresentada. Despesas, reduções dos ativos, como desembolso, o aumento dos passivos, por obrigações, que resulta em reduções no patrimônio líquido. Despesas fazem reduções no patrimônio líquido. Vamos para receitas. A definição de receitas: aumento dos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumento do patrimônio líquido. Da mesma forma, está aqui uma estrutura patrimonial. O ativo do lado esquerdo, o passivo e o patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo e o passivo, não é? Vamos reconhecer um fato C, que a empresa teve receita com aluguéis de imóveis próprios, por exemplo. E essa receita já foi recebida. Então, faz o lançamento a crédito no mês da competência, fato C, receitas, lança-se a crédito, lançamento a crédito. E lançamento a débito em caixa ou bancos com o recebimento desse ativo. E esse recebimento aumenta o ativo. Por quê? Se existir um saldo e está recebendo mais, está aumentando-se o ativo que a empresa tem. Então, um lançamento a débito e um lançamento a crédito. Mais um fato. Digamos que a empresa tinha adiantado de clientes, tinha recebido de cliente um adiantamento por conta de uma encomenda. Então, esse adiantamento de clientes estava no passivo, porque era uma obrigação. A empresa recebeu do cliente antecipadamente. Então, ela tinha uma obrigação de fazer a entrega do produto, da mercadoria, do serviço encomendado. Quando foi feita a entrega, então a empresa, nesse momento, reconhece a receita de vendas, um lançamento a crédito, na competência do mês, do serviço, da mercadoria, o produto entregue, fato D, e a correspondente lançamento a débito, a venda concluída. Debita-se o passivo, a obrigação foi concluída, a entrega do produto, da mercadoria e serviço, então reduz-se o passivo, diminui o passivo, uma obrigação realizada, concluída. Um lançamento a débito no passivo e um a crédito no patrimônio líquido em contas de resultado. Ou seja, receitas, aumentos ativos, como, por exemplo, recebimentos, ou reduções de passivos, quitação de dívida, de adiantamento, por exemplo, que resultam em aumento do patrimônio líquido. Sim, receitas criam geração de riqueza no patrimônio líquido. E, por último, patrimônio líquido, participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos, não é? Um ativo, vamos supor uma situação de uma empresa, que o ativo circulante curto prazo, não circulante longo prazo, seja 10 milhões. Nesse mesmo momento, na mesma data, o passivo exigível da empresa formado para circulante e não circulante fosse de 2 milhões. Então, enquanto a empresa tem 10, ela deve 2. Então, qual que é o patrimônio líquido? 8 milhões. Dos 10 milhões, reduz-se a dívida de 2, e dos sócios acionistas, 8 milhões é o patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido, participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos, como exemplificado. Então, a norma brasileira de contabilidade de aplicação geral, técnica geral, estrutura conceitual, com esses 3 elementos, com essas definições, despesa corresponde a reduções dos ativos, que resulta em redução do patrimônio líquido, receita é aumento no ativo, que resulta em aumento no patrimônio líquido,
E o patrimônio líquido é a participação residual dos ativos da entidade após dedução de todos os seus passivos. Bem definido essas definições, esses itens, resolvemos mais uma questão dominando contabilidade e finanças do essencial estratégico sem mistério. Muito obrigado.